De acordo com os números atualizados de casos da Covid-19 pelas prefeituras do ABC, a região atingiu esta semana mais de 3.100 mortes causadas pelo novo coronavírus. A região ainda registra mais de 90 mil casos confirmados pelo novo coronavírus e continua apontando crescimento diário da Covid-19 nas 7 cidades. As taxas de ocupação dos leitos de UTI na Grande São Paulo, que inclui o ABC Paulista, segundo as prefeituras, são de 63%. Integrantes do grupo de menos vulneráveis à doença, jovens da região relatam como estão encarando a pandemia e as medidas adotadas nas suas cidades. Rafael Campos, de 23 anos, morador de Diadema, ressalta que na sua cidade a administração pública deixou muito a desejar no combate à pandemia e cobra uma postura firme do governo federal em relação à vacina. Sou morador daqui da cidade de Diadema, tenho 23 anos e o que eu penso a respeito da pandemia do Covid-19 é que nós não temos governantes que estão preocupados de fato com a saúde da população, né? Aqui em Diadema, o nosso prefeito atual não fez um hospital de campanha para poder estar recebendo os infectados, não teve nenhum amparo, assim como não estamos tendo amparo pelo presidente da República, que cria conspirações, né, movimentos anti-vacina. Então, enquanto jovem, eu me sinto muito indignado, né, por esse desamparo desse governo que corta auxílio emergencial e nada faz pela população. Então, eu espero que essa vacina saia o quanto antes para que a gente evite novos infectados. Já a Pamela Marques, de 28 anos, moradora de São Bernardo, lembra que, mesmo não sendo tão vulneráveis, os jovens têm responsabilidades com as pessoas idosas e com os que têm comorbidades. Ela discorda do isolamento total, mas ressalta que cuidados básicos de higiene ainda são essenciais para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O Covid é uma doença séria que acomete pessoas vulneráveis e que a responsabilidade sobre as pessoas vulneráveis é de quem não é. Por exemplo, há uma menor incidência e gravidade em jovens e crianças. Porém, nós somos responsáveis por aqueles que nos rodeiam, por idosos, pessoas com comorbidades e etc. E quando os jovens se descuidam da própria saúde, do sanitário, de usar máscara, de se proteger, eles estão, de certa forma, sendo responsáveis pela doença e pela morte de outras pessoas. É um pouco duro falar isso, mas quando você transmite para uma pessoa vulnerável, você é responsável por qualquer coisa que aconteça com ela, inclusive que ela pode vir a óbito com isso. Eu acredito que não há necessidade de um isolamento total, nem é comprovada a sua eficácia, mas que os cuidados básicos com saúde higiênica e higiene são importantes. Inclusive, por exemplo, se você usar máscara, lavar as mãos, o risco de contaminação é menor. E é o básico que as pessoas deveriam fazer. Para Luiz de Oliveira, de 19 anos, morador de Santo André, a proibição de aglomerações deveria valer em todos os locais, sem distinção. Ele cita como exemplo proibições de lazer em espaços ao ar livre e liberação de transportes públicos, que, segundo ele, andam sempre lotados e sem regras de distanciamento. Depois que a gente começou a quarentena, o jovem adolescente, ele teve mudanças de rotina, vamos supor, tivemos alteração de humor, mudanças de alimentação, aumento do sedentarismo, tirando o lazer do jovem também. Existem duas comparações que elas são totalmente relacionadas, mas não são citadas em canto nenhum. Um baile funk está ali cheio e com maior aglomeração, mas o transporte público no dia seguinte também. O transporte público com maior lotação e mesmo assim ninguém se preocupa em resolver esse problema. E o único problema é o jovem adolescente no baile funk. Mas como que você proíbe alguém de querer sair para curtir um lazer, sendo que aquela pessoa já é obrigada a passar uma semana inteira dentro de pegando superlotação, sendo exposto à Covid a todo momento. Então, a maior crítica do baile funk é a aglomeração. Mas se no transporte público já tem aglomeração, como que você resolve um caso sem o fechamento do outro? São Bernardo continua a ser a cidade com mais registros de casos e mortes causados pelo vírus. Até o momento, foram 1.100 mortes e 35 mil casos confirmados. Na sequência, vem Santo André com mais de 700 óbitos e mais de 25 mil pacientes com Covid-19.
Diadema, com 518 mortes e 11 mil infectados, vem em terceiro lugar. Mauá registra 387 falecimentos e mais de 7 mil diagnósticos positivos para o vírus. São Caetano vem na sequência com 274 mortes e mais de 5 mil casos confirmados. Ribeirão Pires contabiliza 106 vítimas fatais e quase 3 mil casos. E Rio Grande da Serra, com 27 mortes e cerca de 700 diagnósticos confirmados, finaliza os números no ABC Paulista. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.